Bom dia, estamos aqui para a primeira edição do podcast São José dos Campos. E eu estou aqui com uma presença ilustre, que já veio, segundo ele, já veio algumas vezes para São José dos Campos e que venha mais vezes, Rafael. Obrigada por ter aceito esse convite para participar do nosso primeiro podcast. E o nosso tema hoje, eu queria, você como liderança no estado de São Paulo na indústria, queria conversar com você sobre tudo que o CIESP vem fazendo nesses últimos 1 ano e meio já, né? Passou muito rápido, porque começamos em 22, já estamos no meio do ano de 23, e o CIESP só vem realizando coisas muito importantes para o desenvolvimento do estado de São Paulo. Então, eu queria primeiro que você colocasse aí um pouquinho de como que, né, enfim, é uma conversa aqui que a gente vai fazer, mas fica à vontade aí para falar para a gente aí. Obrigado, Alexandre. É um prazer primeiro estar aqui com vocês. E São José, eu me sinto como se fosse minha segunda casa mesmo. Eu nem vou falar quantas vezes eu vim nesse 1 ano e meio, porque dá ciumeira, porque foram mais de 5, né? E todas muito boas, né? Eu acho que a gente começou uma gestão em janeiro do ano passado, e foi uma gestão toda, desde o início da montagem da nossa chapa, foi diferente mesmo. Nós tivemos uma renovação muito grande, nós renovamos mais de 40% dos participantes, dos nossos representantes. Eu acho que nós temos aqui, especialmente em São José, um grande exemplo do que pode fazer uma liderança feminina à frente de uma entidade como a nossa, e você tem feito um trabalho fantástico aqui. Isso é importante para São José, mas importante para inspirar as outras diretorias regionais também. Então, isso é muito legal. E com a certeza de que toda a força, toda a energia vem das pessoas, né? Então, eu me lembro que quando a gente estava montando o slogan de campanha, foram 5 G, e o primeiro G é gente. Sim, né? Sim. A entidade era uma entidade que esse ano nós estamos completando 95 anos, né? Desde 28 de março de 28, quando os grandes capitães da então potencial indústria, né? Era a época da primeira Revolução Industrial, quando o Francesco Matarazzo, George Street, Roberto Simons, Zé Hermílio de Moraes, os capitães, os grandes empreendedores daquela época, idealizaram 2 anos antes, em 26, o CIESP. Num momento, olha que legal, Alexandre, num momento, naquela época, no auge da primeira Revolução Industrial na Inglaterra, o Brasil ainda era tão dependente da agricultura. E eles entendiam que era importante criar uma entidade que defendesse e fomentasse a indústria, porque o futuro também o futuro do Brasil dependia também do futuro da indústria. E hoje nós estamos tendo uma discussão muito semelhante, né? Onde o agro bomba, o agro é pop, e a gente pode trabalhar junto, né? Não é desconstruir o agro, pelo contrário. Se o agro é pop, a indústria é rock. Então, eu acho que a fusão dos dois é muito legal. Agregar valor na indústria, agregando valor no agro. Você falou de inspiração, eu queria começar por esse tema, né? Você tem sido uma inspiração para os regionais do CIESP em São José dos Campos, né? Como você comentou do trabalho do 5G, né? Você realmente buscou trazer com a equipe do CIESP isso para as pontas, né? O CIESP nunca teve uma participação tão próxima com as ações no estado de São Paulo e com vocês envolvidos com os projetos que efetivamente estão rodando no estado de São Paulo. Então, para nós aqui, a gente vê... Bom, para mim, Alexandre, eu tenho certeza que para a diretoria aqui do CIESP, a gente nos motiva muito continuar com essa proposta, né? Então, eu queria deixar esse recado fofo da diretoria, mas é verdade, porque é uma motivação, né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento, se a gente não olhar para a necessidade da região e ficar só no que pode ser feito pela indústria, mas sem entender qual é a dor da indústria que está passando regionalmente, e aí a gente não consegue atingir nenhum resultado, né? E isso é um pouco do que a gente tentou fazer aqui em São José dos Campos nesse último ano. Nós começamos um trabalho, que você sabe bem, muito com um plano de ação, porque ainda a gente estava rodando nosso planejamento estratégico no CIESP, né? Mas a gente ficou ficando feliz porque muitas das ações que a gente estava fazendo aqui refletia muito do que a gente estava discutindo no planejamento estratégico. E isso foi trazendo resultados e foi trazendo cada vez mais credibilidade ao nosso trabalho como entidade. Claro. Então, hoje a gente tem uma indústria aqui em São José dos Campos participativa, né, dentro de uma entidade que o nosso objetivo principal é representar.
representar, conectar, promover ações. E aí, dentro disso, tudo que você está colocando, alguns programas foram essenciais, né, para esse trabalho começar, como Jornada da Transformação Digital, né, que foi um exemplo que tem sido, né, um trabalho bastante organizado envolvendo entidades como Senai e Sebrae para capacitação de empresas no estado de São Paulo, com uma meta super audaciosa, mas com envolvimento local, regional do CIESP, isso ganha uma capilaridade muito maior para que a gente possa falar de competitividade para a indústria, né? Sem dúvida, e o CIESP ele tem que ser visto sempre. Nós não somos uma entidade simplesmente prestadora de serviço, onde a gente tem bons produtos e ajuda numa boa capacitação. Sim. Isso é o básico e a gente vai fazer isso e faz bem. O que nós temos que ser entendidos cada vez mais, e por isso que a entidade precisa e está na ponta, é ser visto como um elemento de transformação regional e global. E para isso nós precisamos mudar o nosso mindset, a nossa vibração mesmo como entidade, como as pessoas, né? O 5G, primeiro é gente. As pessoas têm que estar... O que é gente? A gente está falando de 5G, mas não falamos o que é o 5G, né? 5G é gente, gestão, governança, globalização, e o último G eu dei uma adaptadinha que é o gosto, sabor, a vontade da mudança, numa sociedade que hoje é exponencial. A gente fala da indústria 4.0, mas a gente tem que ter em mente, especialmente aqui em São José, isso acontece, a sociedade 4.0. Como que a gente vai viver, mudar como sociedade? Nós estamos vivendo um pós-globalização, e a Covid acho que mostrou muito isso, né, Alexandra? Sim. Mostrou que a maior importância, o maior aprendizado é a importância da indústria. A indústria como elemento de alavancagem, ator de transformação. Exato. E a gente mostra para os governos, inclusive, que países que dobraram o PIB per capita ano, em até 15 anos, só conseguiram fazê-lo com a participação da indústria no PIB acima de 20%. Nós caímos para 11%. Então, nós temos que voltar a ter uma participação maior, porque sem isso o Brasil não vai resolver. A gente vê a importância da indústria e do Sistema S, que é sempre tão discutido, sim, mas quanto que a gente tem ajudado na educação básica, no SESI, na educação técnica através do Senai. A gente tem 130 mil alunos no SESI. Isso é muito bom. Os nossos alunos têm a nota do Enem quase 8, em média. Os nossos alunos do SESI, não do Senai, ganharam 9 vezes consecutivas o Campeonato Mundial de Robótica, ganhando de japoneses, de coreanos, de chineses, de norte-americanos, de suíços, de alemães. Isso é um feito, mostra que é possível fazer as coisas do Brasil com a nossa realidade, desde que tenha previsibilidade, desde que tenha segurança jurídica, desde que tenha visão de longo prazo. Por que o SESI é bom? Porque passa a gestão, entra a gestão na Fiesp e a gente não muda a estratégia, a gente melhora a estratégia, mas a gente segue um certo rumo. E isso a gente quer para a indústria. Você falou de uma coisa super importante, atender necessidades regionais. A realidade da indústria e da sociedade de São José dos Campos e região é diferente da minha, lá de Santa Bárbara do Oeste, é diferente de São Paulo. Dentro da grande São Paulo, cada região, cada distrital nosso tem uma realidade. E o que a gente está fazendo nesse momento? Você falou de projetos, né? Primeiro, a gente tem que retomar nossa competitividade, por isso surgiu a Jornada de Transformação Digital, é capacitar 40 mil empresas em 4 anos, fazendo elas primeiro retomarem a competitividade. Nós não podemos ser arrogantes e pensar como a gente pensou no passado, e naquela época era a realidade, que a gente se gabava de ser competitivo até o portão das nossas fábricas, do portão para dentro. Não é verdade. O país perdeu competitividade com isso, a indústria perdeu produtividade. E com esse projeto que você citou, em média, as empresas estão participando, têm ganho 40% de aumento de produtividade, 15% de aumento de eficiência energética. Sim. Isso faz a diferença na vida da empresa. Jornada da Transformação Digital me trouxe um ano e meio trouxe algumas experiências, mas a jornada especificamente, quando a gente fala de pessoas, teve um depoimento de uma das empresas que participaram da Jornada da Transformação Digital, e o que ela disse que foi sensacional, porque a empresa trouxe aí uma previsibilidade, o entendimento do processo dela, né, e aí o ganho de competitividade, enfim, trouxe toda ali os indicadores e os resultados dentro do programa. No entanto, o que ela falou que mais foi interessante na mudança dela foi a pessoa.
as pessoas que estavam dentro ali fazendo o processo de transformação digital. E que a jornada ela não ocorre olhando só resultados, né? Se você não transformar quem está fazendo esse processo acontecer. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria pegar o gancho do que você comentou. E o segundo ponto que você falou da educação, tão importante o papel do SESI, né? Que isso tem muito a ver com o que você falou em seguinte, com a questão da mudança de mindset, de como a indústria ela precisa ter o protagonismo, né, de motor mesmo da economia. E como que a gente está educando essas crianças, e que o papel do SESI é fundamental para esse mercado, né? Porque a gente vê hoje todo mundo querendo empreender. Muito legal empreender, mas a indústria ela tem um papel fundamental para que esse empreendedor continue tendo condição de continuar empreendendo. E se você vai nas nossas escolas, e você frequenta sempre as nossas escolas, você vê a mudança que a gente causa nessas crianças. São crianças que estão aprendendo empreendedorismo na 4ª série, Sim. estão aprendendo robótica a partir da 4ª série, que estão aprendendo um mindset diferente. E isso também, através da Covid, que acelerou muitas das tendências, mudou a forma como a gente enxerga o nosso professor. Durante a Covid, os alunos foram para suas casas, ficamos todos presos dentro de casa, e ali o professor não tinha mais comando dos alunos, porque os alunos desligavam a tela do computador, e você não tinha mais o olho no olho. Isso muda a forma como a gente repensa o que a gente tem capacidade nos nossos professores. E isso nos trouxe know-how para ajudar, como nós estamos fazendo hoje, a resolver um problemaço na sociedade que foi, depois da Covid, no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, o resultado da educação, o aluno faz uma prova hoje e antes da Covid, o resultado é 8 anos para trás. É como se fosse o resultado de 8 anos atrás. Nos Estados Unidos, a retroação foi de 20 anos. Nas nossas escolas do SESI foi de 2 anos. E isso nos levou a fazer um intensivão, um reforço, um boost nas crianças para recuperar em pouco tempo esse desaprendizado que foi causado pela Covid. Porque se a gente não fizer isso agora, a gente perde uma geração. E aí nós repassamos esse know-how e ajudamos a capacitar as escolas públicas dos 625 municípios. Nós estamos com 82% dos municípios sendo abrangidos por esse programa, que é desde reforço escolar das crianças, como dos professores, como MBA para diretores de escolas, como formação de formadores, que a gente tem as faculdades do SESI e do SENAI, o ensino integrado que a gente já tem há anos no SESI com o SENAI, e que agora o quinto itinerário, que é a reforma de ensino médio, foi adotada no Brasil, então a gente vai repassar essa experiência. Como resultado, o ano passado, em 2022, nós reforçamos o estudo de 580 mil alunos. Esse ano vamos passar de 1 milhão. Que legal. E isso transforma a vida do cidadão, da criança. Eu visitei, semana retrasada, em Bauru, uma escola nossa, onde eu vi 8 campeões mundiais, desde nas escolas do SESI, em robótica, como nas escolas do SENAI, em construção civil, em técnicas de fazer doce. Inclusive, então, a gente transforma a sociedade. Quantas famílias são impactadas? São, e a gente recebe depoimentos. Outro dia eu recebi um vídeo de uma mãe e de uma criança que ela se filmou chegando no quarto da filha e falando assim: tem uma notícia para te dar, você foi aceita no SESI. E essa criança tem uma crise de choro. Ficamos todos chorando ali na reunião do Conselho do SESI, porque isso arrepia. É uma escola desejada. As pessoas gostam de estar lá. Você vai na nossa escola, o chão está limpo, a parede não está pichada. São pessoas melhores, né? E essas pessoas vão transformar a sociedade. De novo, mindset. A gente precisa transformar as pessoas para um nível de raciocínio, no nível de mudança, da velocidade de mudança. E nós não vamos resolver os nossos problemas como entidade também, pensando da mesma forma que nós utilizamos para fazer os problemas. Assim falava Einstein já. Um dos desafios maiores aqui de quando a nossa diretoria assumiu foi a gente pensar como que a gente poderia trazer esse valor para as empresas associadas, mas para a comunidade, né? E através do que de tudo que você colocou, né? De tudo que é feito e realizado pela entidade. Como que a gente faz para que essa informação chegue cada vez mais, né, para as pessoas, elas entendam o valor que a gente pode
se elas entenderem, produzir cada vez. Com detalhe, aumentar, né? Só com um detalhezinho para não perder esse gancho. Hoje a gente é atropelado 24 horas por dia por informação. Sim. Mas qual informação a gente pode confiar? Como a gente usa melhor essa informação? Não adianta a gente te entregar 600 páginas de informação e não sabemos o que fazer com ela. Então o CIESP também tem essa função de mastigar essa informação, de entregar de forma didática, até em pílulas, para que a gente aumente a velocidade de transformação. E com isso a gente criou os nossos comitês setoriais, porque a gente entendeu que a forma mais prática e efetiva de entregar essas informações seriam através de pessoas que liderassem da indústria esse papel, que conhece o tema e vai participar, entender e reproduzir aqui regionalmente, e aí daí sair ações efetivas para organizações. Já tem saído muita coisa. Um dos comitês vou dar 2 exemplos importantes, mas um dos comitês que começou o ano passado e que para nós foi uma surpresa muito gratificante foi o Comitê Feminino. O Comitê Feminino veio da iniciativa do CONFEM, da Fiesp, né? E a gente falou, vamos trazer um núcleo para cá, vamos fazer com que vocês criaram algo novo com isso. Trazemos algo novo dentro de uma inspiração de uma indústria aqui regional, que é a Bayer, que tinha um programa de capacitação para mulheres na indústria, para melhorar a capacitação dessas mulheres na operação. E ela fez, junto com o Senai, e falei, vamos fazer uma versão 2.0 desse programa e vamos trazer que a indústria de uma forma, quem quiser participar, participa. Montamos, então, esse comitê aqui no CIESP. E o que a gente sentiu no primeiro momento? Foi essas mulheres tendo um espaço, essas lideranças femininas da indústria, tendo um espaço para conversar o que está sendo discutido dentro das próprias indústrias, que tem hoje metas de ESG. Né? Então, assim, foi um tema que foi discutido muito rapidamente e implementado muito rapidamente, né? Porque você viu a necessidade latente aí realmente de fazer algo para melhorar a capacitação dessas mulheres. Soltamos então um programa onde tivemos aí várias indústrias da região participando de todos os tamanhos. E o pulo do gato desse programa, eu falo que foi realmente o comprometimento da indústria. Porque eles se comprometeram em pagar o curso, mas também da condição de que essa mulher participasse da capacitação durante todo o processo de capacitação dela, com vale transporte, com vale alimentação. E tem um viés social importante de transformação do que a gente está falando, de que essa mulher, além de ela estar fora do mercado de trabalho, então, né, ela era uma condição do programa para ela entrar, então, estar fora do mercado de trabalho, estar residindo aqui em São José dos Campos, porque as indústrias que participaram são José dos Campos e Caçapava, mas que ela não precisasse ter experiência inicial na indústria, que a gente pudesse formar essa mulher para poder participar desse programa. Então, esse programa está rodando. E o que é mais legal de tudo isso é que foram 315 mulheres inscritas. Isso 315 mulheres inscritas, a gente tinha a missão de selecionar algumas delas só. E sabe o que foi mais transformador? Foi essa indústria aqui, participando de uma semana inteira, participando da entrevista dessas mulheres, conhecendo a história de cada uma delas para poder fazer um processo seletivo adequado para que a gente pudesse ter um resultado também efetivo, porque o nosso objetivo é a empregabilidade, que essas mulheres sejam capacitadas, mas efetivamente elas estejam no mercado de trabalho. E tem um ponto importante, Alexandre, de tudo isso que você colocou, é que as habilidades técnicas a gente fornece, a pessoa aprende, mas a Covid mostrou claramente que isso não é mais suficiente. Os soft skills, as habilidades humanas são muito importantes. A habilidade de você saber lidar com diversidade de idade. Hoje você tem, nas nossas empresas, a gente tem pessoas de 20 anos e pessoas de 70 anos, com cabeças e mentalidade diferentes, diversidade de sexo, de raça, de tantas coisas diferentes. Para um novo profissional, diferente de eu e você, nossos pais e avós, que tinham orgulho de iniciar e terminar a vida dentro de uma mesma empresa, os meus filhos de 18 e 20 hoje querem trabalhar em 5 empresas diferentes, de preferência dentro da minha casa, por projetos separados, e sem vínculo nenhum com as empresas onde estão trabalhando. Qual foi a grande pancada que nós tomamos mundialmente na Covid agora? Profissionais de TI. Eles desapareceram agora. Nós estamos no estado de São Paulo com um gap de 340 mil profissionais de TI, porque eles estão trabalhando em casa, recebendo em dólar e em euro, sendo contratados por empresas norte-americanas, europeias, canadenses, árabes e australianas.
E nós estamos capacitando, como você falou, é um novo projeto que nós fizemos, estamos capacitando 300 mil pessoas de TI em 3 anos para suprir esse mercado, né? Então, uma das habilidades é trabalhar, inclusive, em países diferentes, né? Com mentalidade de cultura, com diversidade cultural, inclusive. Então, é muito bom. E olha, você falou de uma questão social. Olha o momento que a gente vive. O Brasil hoje, 44,3% das pessoas acima de 18 anos não é que estão endividadas, estão inadimplentes. Inadimplentes. As empresas, por seu lado, a pessoa jurídica, nos últimos 10 anos, as dívidas das empresas aumentaram 150%. Saíram de 410 bilhões de reais para 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Isso é uma cacetada. 20%, ou seja, 1 a cada 5 adolescentes ou jovens são nenéns, nem estudam, nem trabalham. Para onde vai uma sociedade como essa? É um perigo. Nós temos que reverter isso rapidamente. E nós estamos indo para o metaverso. Daqui a pouco as pessoas estão no metaverso, achando que lá é mais gostoso do que ficar na vida real, e ficam, como algumas pessoas, alguns jovens que eu conheço, que há 3 anos não saem de dentro do quarto. Então, isso é um problema. Nós temos que abordar imediatamente. É uma outra forma de encarar esse problema. E, para isso, atingir essas pessoas, nós precisamos ter um mindset diferente. Sim, sem dúvida. Você falou de empresas endividadas, né? É uma iniciativa recente que a gente... E é importante porque o podcast ele serve para isso, né? Para informar, para trazer a informação realmente para as pessoas que vão escutar e, quem sabe, falar, olha, eles falaram ali, eu não sabia que era feito aquilo, mas... Recentemente, o BNDES esteve na Fiesp e no Ciesp, né? 3 vezes em 15 dias. Fechando aí um acordo até para regionalizar a informação do acesso ao crédito, né? E quem vai ser o hub para eles? O Ciesp. O Ciesp. Mas o que é importante, né? Porque o BNDES sempre foi um banco que realmente não era acessível, mas em partes, né? Uma burocracia excessiva para que as indústrias, as empresas, de uma forma geral, tivessem... Visto para os grandes. Né? Exato. E hoje o movimento o papel do Ciesp é fundamental nesse sentido, porque está trazendo o que é organização além de ser informativo. A ideia é que a gente faça rodadas de crédito com as pessoas do BNDES para que as empresas sejam informadas de como que é esse processo e o que ela precisa fazer para acessar, porque tem linhas aí anunciadas, né, São 20 bilhões de crédito, né? E a gente tem que acessar de forma diferente, nós temos que ser disruptivos para isso. Quem movimenta para valer esse país são as micro, pequenas e médias empresas, especialmente as micro, pequenas. E são de longe as que mais sofreram. Nós precisamos fazer o crédito chegar fácil e barato para elas. E uma das maneiras de fazer é trabalhar as cadeias de fornecimento, né? Das grandes para as pequenas, as pequenas sendo puxadas pelas grandes, né? O que a gente viu durante a Covid, por exemplo, no meu setor, que é o têxtil? Os grandes varejistas que tinham um rating melhor no banco naquele momento, no momento que as pessoas já estavam passando fome, começaram a dar o seu próprio rating para financiar a cadeia de fornecimento. Inclusive garantindo a compra, o que para o banco é muito importante. O que nós estamos fazendo na jornada de transformação digital? Esses bancos todos, BNDES, Invest São Paulo, Desval São Paulo, etc., se a gente certifica que a empresa está indo bem e cumprindo todas as etapas da jornada, ela automaticamente tem uma linha de financiamento mais barata. Amarrada a um projeto. A necessidade específica. Exatamente. E é o projeto de melhoria dela. Então, e aí você não corre o risco de dar o dinheiro justamente não ser efetivo. Exatamente. Né? Ou ser usado para outra coisa que não aquela original. Que não aquela finalidade. Não, é exatamente isso. A gente fala aí você falou de cadeias produtivas, eu vou voltar a um ponto que a gente começou no início, mas que é importante a gente trabalhar. Se a gente não tem a questão de entendimento do onde a gente está, então vamos falar do regional, a gente também não consegue ter ações assertivas, né, para regional. Como diz o mineiro, oncotô poncovô. É isso aí. Por quê? Porque se a gente não sabe quais são as oportunidades que a gente tem para frente, ou perdas que tivemos, né, inclusive com a pandemia, deu uma mudada no mundo, né? Como você falou, as cadeias mundiais
estão se reorganizando e ainda existe esse movimento, está acontecendo. Então, olhar para a nossa regionalização de forma completa, que a gente tem o entendimento para ser estratégico e cirúrgico, como você fala, nas ações, é fundamental. E o CIESP tem esse trabalho junto com o governo do Estado também, fazendo uma governança muito importante. De duas formas, muito bem lembrado. Primeiro, como a gente vai desenvolver cada região do Estado, e cada região tem a sua particularidade, como você falou. Ao mesmo tempo, as coisas estão mudando numa velocidade de transformação tremenda, ou seja, novas indústrias estão surgindo, outras estão sendo extintas, a mesma coisa com os empregos, a mesma coisa com as profissões. Nós temos que estar muito antenados e por isso que a gente conta muito com o SESI e Senai. E, por último, quais as novas vocações regionais? Por exemplo, se você olhar a região do ABCD em São Paulo, MMR, que agora chama ABCD MMR, você pega São Bernardo, sempre foi muito dependente da indústria automobilística. Essa indústria está saindo dessa região. Está indo para outros estados, outros países, ou indo para o interiorzão do estado mesmo. Então, o que a gente coloca no local? Como que a gente faz um estudo ali regional sem que a gente se esqueça de levar em conta? Porque é muito fácil você buscar uma outra empresa. Aliás, não é tão fácil assim. Mas é aquele que está lá há 50, 100 anos. O cara fala assim, opa, esqueceu que eu existo? Então, primeiro, a gente tem que requalificar aquela turma lá, atrair novas empresas, trabalhar as prefeituras e as empresas na sua macro-região, para que ela se desenvolva pensando no todo e uma não matando a outra, porque acontece também, orientando também os prefeitos e secretários de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente, para que a gente não atraia empresas que vão extinguir, muitas vezes, os recursos hídricos e naturais lá, que às vezes são escassos, e como a gente agrega valor e reposiciona as pessoas. Então, novas vocações regionais e o desenvolvimento regional. E se a gente fizer isso no Estado inteiro, a gente automaticamente tem um plano estratégico para o Estado de São Paulo. E, de novo, tentando sempre convencer os governantes a nível municipal, estadual e federal, que o que a gente precisa são projetos de Estado, projetos de longo prazo, não planos de governo. Nós precisamos romper essa mania de pensar no curtíssimo prazo. Nós precisamos romper essa mania besta que o Brasil tem de fazer puxadinhos, projetos não definitivos, que não resolvem definitivamente os nossos problemas e prorrogam, empurram com a barriga as soluções. Enquanto isso, nossos concorrentes estão investindo trilhões de dólares. E com a indústria avançada, a manufatura avançada, a indústria 4.0, muda a estratégia e a logística das coisas. Por que o chinês está querendo vir produzir no Brasil? Porque agora vai mapear a pegada de carbono e porque você terá necessariamente que produzir próximo ao seu consumidor final. Eu sou do setor têxtil. Uma roupa, você é mulher, compra mais do que na média do que um homem. Né? Mas vocês compravam roupa primavera, verão, outono e inverno. Isso depois passou para mensal, quinzenal, semanal, diário, várias vezes por dia. Se você não trocar a vitrine ou a página do seu celular a cada segundo, você não renova, você não atrai as pessoas. Só que a grande diferença é outra. Agora, entre você comprar no seu celular e entregar a roupa na sua casa, nós estamos falando de 2 horas, não 2 meses, nem 2 semanas, nem 2 dias. Para isso, você precisa de uma logística, você tem que produzir, não na China, no bairro, e com outro tipo de indústria. É isso que nós estamos vivendo. Rafael, a gente falou de programas estruturantes, né? De tudo isso que como o CIESP está apoiando para o desenvolvimento da indústria. Mas as pessoas, às vezes, não conhecem o papel do CIESP. Acho que talvez essa mensagem que seja mais importante do podcast. Como que o CIESP ajuda a sua indústria, a sua empresa a se desenvolver? Né? E é isso que você acabou de dizer. A informação chegando, porque a gente fala de competitividade, você está falando aí do caso do têxtil, né? De como que isso está sendo... Se você não ter a informação correta, saber o que está acontecendo, não se antenar, entender o comércio exterior, as legislações que estão saindo, o que efetivamente está entrando no seu próprio mercado, e você ter ferramentas para se proteger ou para poder viabilizar um investimento no seu setor, você não sai do lugar, né? Você acaba sendo
esmagado por cadeias que são, às vezes, com uma escala muito maior do que a capacidade produtiva nossa, que não significa que não é competitiva, que não tem tecnologia para ser competitiva, mas existe uma série de problemas ali estruturais, né, dentro do que a gente precisa avançar no Brasil para que a gente tenha uma indústria competitiva. Então, essa informação, e onde eu quero chegar, essa informação de como que o CIESP pode colaborar para que essas empresas sejam cada vez mais, de novo, informadas, organizadas de forma estratégica para atuar nos mercados internacionais, entender o seu mercado, que aí o papel da jornada faz todo sentido também para as pequenas e médias, mas mais do que isso, né, o seu papel estratégico e como que o CIESP, como representante dessas indústrias, pode fazer. Qual que é a sua visão? Eu queria que você colocasse um pouquinho isso. Eu acho que a gente resolve os problemas e muitos vêm para buscar informação privilegiada, o up-to-date daquilo que está saindo no mundo. Ele vem para buscar alguém que os defenda. E às vezes é engraçado, porque às vezes nos preocupa, quero que alguém que me defenda contra o governo. Se o governo não atrapalhar, já ajuda. Né? Ou quero que melhore a minha situação. Ou alguém que, como nós estamos fazendo essa semana, derrubando o projeto de lei que aumenta 50% a cobrança das custas processuais, dos processos jurídicos. Né? Alguém que me ajude a internalizar o acordo Mercosul-União Europeia. Né? Eu recebi 186 embaixadores no ano passado e 95 esse ano. Né? Então, essas discussões... Como que a gente promove isso? Né? Agora, mais do que isso, é alguém que te ajude a resolver o seu problema, seja ele qual for. Se você tem um problema de TI, nós vamos capacitar seu profissional de TI. Se você tem um problema de cibersegurança, vai buscar nossa escola de São Caetano, que é a melhor escola recém-inaugurada de cibersegurança das Américas, não da América Latina. É onde os governos e as indústrias vão fazer simulações de cyberataque e cyberdefesa. Se você precisa de alguém para ajudar a melhorar seu mindset, procure o CIESP. E foi por isso que no planejamento estratégico do ano passado, nós chamamos a Singularity University, lá do Vale do Silício, que está em São Paulo agora, para ajudar a melhorar o nosso mindset. Se você precisa de uma melhor eficiência energética, nós vamos te ajudar. Se você está precisando de materiais avançados, nós vamos te ajudar. Se você precisa se conectar com a sua cadeia de fornecimento, nós vamos te ajudar. Se você quer buscar um novo fornecedor, um novo cliente, nós vamos te ajudar. Se vocês querem buscar o profissional do futuro e as profissões do futuro, nós vamos te ajudar. Ou seja, vou gravar isso tudo e vou mostrar para todas as empresas associadas, meu presidente, falando isso aqui. Venham estar conosco aqui, nós vamos trabalhar junto. No segundo semestre nós vamos lançar uma capacitação em descarbonização, em pegada de carbono, né, em recomposição das cadeias regionais de fornecimento. É isso. Mas precisa da iniciativa também, das empresas virem buscar. Venham fazer parte dessa energia. E eu quero dar um testemunho aqui, porque recentemente eu recebi uma empresa grande daqui de São José falando: Alexandra, eu estou sendo questionado do valor que o CIESP entrega para a minha empresa. Né? E eu tenho aqui diversas associações que a gente trabalha e tal. E a minha pergunta foi: quando você me deu a oportunidade de estar trabalhando com você? Né? De todos os convites enviados, de todas as formas de abordagem e tal. E isso fez ele mudar. E ontem eu recebi ele aqui, então é recente. Recebi ele aqui, foi uma conversa de 1h30. E passamos por muitos assuntos, né? Muitos assuntos estratégicos. Eu falei, poxa, eu não sabia que a gente podia olhar para tanto e que pode compor tanto. E aí ele nem sabia que tinha serviço que, inclusive, ele fazia aqui e não estava sendo comunicado. Então, dentro da própria indústria, eles têm, né? Às vezes tem uma pessoa, né, que acaba recebendo toda essa informação, porque o trabalho vai mais além, né? Não tem a empresa aqui com uma pessoa que representam no conselho ou como associado, mas ela, às vezes, se ela não entrega para a empresa, ela não consegue conectar as áreas, né? Então, o que eu falei, põe as suas pessoas no comitê. Eu tenho que ter uma Johnson, uma Embraer, uma GM, enfim, 10 pessoas aqui trabalhando, vivenciando tudo o que acontece aqui na regional, para que vocês entendam como que a gente pode ajudar. Então, essa iniciativa, para quem vai escutar esse podcast, é isso, né? Deixa a gente poder ajudar a entender a sua necessidade, porque com certeza o CS pode promover isso. Uma competitividade melhor, resolver o seu problema, ou entregar para a sua cadeia de fornecimento mais capacitação, enfim, por aí vai. Nós temos 8 mil associados do CIESP há muito tempo, né? Somos uma das maiores associações industriais do mundo, inclusive.
A gente certamente tem toda a curva A dos mega empresários, as mega empresas, você citou algumas aqui, São José dos Campos é típico nisso, de grandes empresas, mas 80% do nosso quadro associativo é pequeno e médio. Então, para eles também que a gente vive, Sim. Se a gente trabalhar para o pequeno e para o médio, a gente também atende o grande, porque faz uma cadeia de fornecimento mais competitiva. A gente tinha um slogan antigamente, que é o CIESP: ninguém é tão grande que não precisa, nem tão pequeno que não possa estar conosco. Então, eu quero que vocês se sintam acolhidos dentro do CIESP. Aqui não é uma pirâmide na Avenida Paulista, aquele prédio maravilhoso que a gente tem, que parece inacessível, não é? Até porque o CIESP, não pense que eu, lá do alto da Avenida Paulista, conheço a solução dos problemas do Estado de São Paulo inteiro. Quem conhece é a Alexandra aqui, quem conhece são os nossos diretores que estão na ponta, quem conhece é a Josi, que está aqui atendendo vocês todo santo dia, e ela conhece vocês, assim como a Alexandra conhece vocês. Façam parte dessa rede aqui, trabalhem conosco. O maior patrimônio, no bom sentido, que nós temos no CIESP não é aquela pirâmide, não é os nossos prédios, não são as nossas máquinas, não é o business intelligence que nós temos aqui, os nossos algoritmos, são as pessoas. A entidade é feita de gente, e essas pessoas que se ajudam e fazem o Brasil melhorar. Com essa mensagem, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Tinha muita informação para passar até o próximo papo, mas de novo, com o nosso agradecimento, porque você é isso que você acabou de dizer, você está aqui, está presente, olhando, e quando a gente precisa, a gente sabe que a gente pode contar. Então, obrigada, Rafael, por estar inaugurando esse primeiro episódio do podcast São José dos Campos. Espero poder contar com você outras vezes, porque esse podcast vai ter continuidade aí, vários outros temas. Bato continência e vem correndo. E eu agradeço mais uma vez. E vamos terminar um pouco, porque hoje o dia ainda está longo. Temos que correr bastante aqui. Olha, foi um prazer participar com vocês aqui. E um abraço a todos que estão nos ouvindo aqui. Obrigada.